Como você falou, o Marcel está aqui do lado da gente e antes da gente saber por que ele está aqui, vamos entender esse caso. O empresário Sebastião Maciel de Paula procurou o Patrulha do Consumidor porque vendeu sua lancha para uma loja especializada em embarcações e recebeu apenas parte do pagamento. Sempre passava em frente a essa empresa, via que era uma empresa grande e resolvi vender esse barco lá para eles. Eles venderam o barco, ficaram em me depositar a primeira parcela de 55 mil, fizeram o depósito no dia 24/5/2013 e o que o restante fariam de 60 mil no dia 1º/6/2013. Mas no dia de receber a segunda parcela, o consumidor teve uma surpresa. Falei com o proprietário José Carlos, ele falou que não tinha o dinheiro, que se eu podia ir lá conversar com ele. Indo lá, ele me deu um cheque para mais 30 dias. E mesmo com um novo prazo, as coisas não foram diferentes para o Maciel. Depositei esse cheque no dia 15/7 e esse cheque foi sustado. Celso Russomano recebeu o Maciel no palco do programa. Eu acabei vendendo barato porque eu estava com outros negócios, né? E contava com esse dinheiro. Como eu passava em frente a essa loja sempre, eu vi que era uma loja grande, de potencial, acabei deixando essa consignada lá. E ele acabou vendendo por 135 mil, né? Ficou com 20 mil de comissão. Ele ganhou uma boa comissão, então. A produção ligou para a loja de barcos no Guarujá e conseguiu falar com uma funcionária, mas ela não conseguiu encontrar nem o dono da empresa, nem o vendedor. Então, a pessoa não está responsável. Você quer deixar recado? Ô, Aline, é o seguinte, nós queremos falar com o Zé Carlos, ele que é o dono, né? Não, ele não é o proprietário, ele é vendedor. Ah, ele é vendedor? Isso. Quem é o proprietário? É o seu Ademar. Ademar? Isso, mas não se encontra. Pois é, mas quem fez o negócio foi o José Carlos. Será que o Ademar está sabendo o que está acontecendo? Está sabendo que foi vendido o barco e que não foi pago? Será que ele está sabendo disso? Olha, eu não sei nem o que te falar, viu? Mas assim, você quer deixar o telefone ou entrar em contato depois, porque no momento não tem ninguém para te ajudar. Alice, vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar com esse caso aqui na Rede Record Televisão amanhã, tá? Você, por favor, avise eles que nós vamos, ou seja, o Ademar, que nós vamos ligar amanhã de novo, porque senão eu vou ter que ir pessoalmente aí, né? Ou seja, vender alguma coisa e não pagar, além de crime contra a defesa do consumidor, é prática de estelionato. Então eu quero evitar de ter que ir até aí, mas se eu for até aí, você pode avisar a ele que eu vou e vou chamar a polícia e vai todo mundo para a delegacia de polícia, tá bom? Olha, eu vou transmitir o seu recado. Tá bom, muito obrigado, viu? De nada. Nesse dia, o caso não foi resolvido e por isso, Maciel voltou ao palco do programa da tarde e Celso ligou para a loja Total Boats novamente. Alô? Você está falando com Mônica, eu sou representante legal dos donos da empresa. Mônica, como vai? Tudo bem? Exatamente o programa que estou assistindo. Como é que a gente faz para ele receber os outros 60 mil que faltam? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ontem, com o seu telefonema, o senhor Ademar mencionou, eu estou com todos os documentos aqui. Pois não. O senhor está com todos os documentos? O senhor tem conhecimento de todos? Não, os documentos. Se eu estou com eles, tenho aqui em mãos. Nos estranhou muito o seu Marcel ter comparecido aí, porque até hoje nós não recebemos um telegrama, uma notificação extrajudicial, nenhuma cobrança judicial desse valor de 60 mil. Mas eu gostaria que o senhor olhasse os documentos. Eu não quero também... Então, se tem algum documento que a gente desconheça, por favor, me diga o que é. E a senhora está convidada a vir aqui me trazer os documentos. Será muito bem recebida pra gente discutir o problema. Não tem problema nenhum. Deixa ele falar agora, por favor. Olha, Mas eu não vou falar. Desde que eu deixei o barco aí, ele não me atende mais. Quando ele fala comigo, ele só me enrola falando que vai pagar tal dia. Olha, tá aqui. Eu peguei um primeiro depósito dele de 55 mil no dia 24/5, e os 60 mil seria pro dia 1º/6. Eu sei para quem ele vendeu esse barco, aonde está o barco, ou me devolve o barco, ou me dá um barco do valor, eu dou a diferença, devolve o barco, eu dou a diferença, ou me dá um jet ski no valor.
Tá. Ele aceita outro produto, ele aceita qualquer Marcelo, negociação para resolver o problema. Não adianta a gente ficar discutindo. Eu só quero dizer o seguinte: nós temos aqui uma declaração do valor que o barco foi vendido, assinada pela dona da empresa, que é a esposa do seu José Carlos, tá? Assinada por ela, dizendo o valor que o barco foi vendido e de que forma seria pago. R$55 mil em determinada data e mais 60 mil reais posteriormente. Nós não estamos nos recusando a pagar o valor, se existe algum valor devido. O senhor falou que eu posso ir aí Pode, e mostrar com certeza. tudo pro senhor. E eu estou lhe dizendo, o senhor vem aqui, eu lhe mostro tudo. Então vamos combinar, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar, eu vou combinar com a produção. Se o senhor quer que eu vá fora das câmeras, estou aí. Tá bom. A produção vai conversar com a senhora. Nós vamos lhe receber aqui com todo carinho, sem gravar absolutamente nada. E nós vamos tentar a melhor forma para resolver o problema. E eu volto aqui para mostrar que resolveu. Pode ser assim? Deve ser assim. Agora eu só vou lhe pedir A senhora Mônica continuou discutindo e tentando dizer que o Maciel não teria o direito legal de deixar o barco em consignação para venda na loja. Qual é a tipificação para uma pessoa que assina um contrato deixando uma coisa que não lhe pertence em consignação? Mas, doutora, alguém reclamou o barco? Se ninguém reclamou o barco, se é o proprietário anterior que eu trago na reunião, o proprietário anterior que estiver presente e concordar com tudo que foi feito, não existe problema. Vamos fazer o seguinte, doutora Mônica, vamos marcar uma reunião, vamos resolver o problema. Agora, quem vende o que não lhe pertence é crime. Desculpa, doutora Mônica, se ele tiver procuração não é crime. Me desculpa, a senhora está errada. A senhora é formada em direito, eu também sou. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião e depois eu volto para mostrar o que aconteceu, tá bom assim? A hora que o senhor quiser agora... Tá bom, então fala com a produção, por favor, tá bom? Nós vamos conversar com ela aqui na Rede Record Televisão. Vamos trazer a solução posteriormente para você que está nos assistindo. Agora, quem compra alguma coisa, mesmo que não transfira para o seu nome, tem a propriedade, independente de transferência ou não. Se ele tiver uma procuração do proprietário anterior, ele pode vender o barco, não tem problema nenhum. Ele pode comprar e pode vender. Aqui nós estamos discutindo a questão do direito do consumidor, e é isso, e nós vamos nos ater única e exclusivamente a isso. A questão ainda não foi resolvida. Portanto, acompanhe agora a continuação deste caso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Tá inspirado, Brito. E aí, o Maciel tá querendo saber dessa grana dele, ou o barco ou a grana. Então, sem dúvida. Nós já temos a Luciana Pátaro na linha, que vai falar com a gente. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Luciana? Tudo. Então tá bom. Luciana, nós estamos ligando, conforme combinamos, a produção do programa manteve contato contigo. E eu queria saber de que forma a gente vai resolver o problema. Tá, eu gostaria de ter a oportunidade de falar algumas coisas. Claro, pode falar, possível? nós estamos aqui para te ouvir. Tá. É o Celso que está falando, Exatamente, né? exatamente. Tá. Seu Celso, é o seguinte, eu sou a representante legal da empresa Pois e não, filha pois não. dos sócio-proprietários, Pois não, tá? Sou formada em Direito também, pois não, advogada, não exerço no momento a profissão, mas eu sou advogada também. pois não. Eu queria deixar assim muito claro para todo o Brasil que está ouvindo isso, Aham. que trata-se de uma empresa muito séria e idônea, tá? Ninguém falou o contrário, no primeiro né? momento, quando vocês entraram em contato com a gente, se vocês puxarem aí no calendário, foi no dia 23/10. Exatamente. Estávamos participando do São Paulo Boat Show. Ele aconteceu dos dias 17/10 a 22/10. Pois não. Por isso que a doutora Nórica foi solicitada por nós para vir até a empresa para atendê-los no dia 24, que a matéria voltaria ao ar. Pois não. Correto? Pois não, foi sim. Tá, então eu só queria deixar isso muito bem claro, porque assim, eu não estava presente na empresa. Entendi. Foi por isso que a doutora Nórica, ela entrou no ar para falar em nosso nome. Entendi. O que acontece? Na época, o seu Maciel, quando deixou a embarcação aqui, e isso ficou muito claro, o contrato de consignação ele estava em nome de uma outra pessoa. Exato. Tá? Quando tudo isso começou a acontecer, quando nós começamos a solicitar ao seu Maciel um documento de quitação entre ele e a anterior proprietária da embarcação. Que nossa produção
lhe enviou, está tudo direitinho atualmente, sim, né? eu ia chegar lá. Um minuto só, por gentileza. Então, quando a gente começou a exigir essa documentação ao seu Maciel, ele se mostrou muito hostil quando dos documentos solicitados, né? E atualmente, no dia 8/11, se eu não estiver falando besteira, esse documento chegou nas nossas mãos. Pois não. Né? O que acontece? Nós já passamos por uma situação semelhante a essa, aonde a gente pagou o barco 2 vezes, né? Dizem que quem paga mal paga duas, né? Quem paga mal paga duas vezes. Eu tô com o documento, né? inclusive, na mão da quitação, que foi lhe entregue posteriormente, foi reconhecido firma da proprietária anterior, que passou para o proprietário atual. Nós solicitamos, né? O Maciel, exato. Isso, documento que desde o início nós solicitamos, mas que nunca foi apresentado à empresa, veio agora, dia 8/11, né? Bom, diante desse documento, como é que a gente resolveria o problema? Tá, por eu ter passado por uma situação semelhante e até hoje estar tentando reaver os valores na justiça... Pois não. A nossa advogada nos orientou nessa oportunidade a interromper o pagamento da segunda parcela e solicitar para o senhor Maciel esse documento que ele nos entregou agora, recentemente. Pois não. Tá. Então, o que acontece? Nós nunca tivemos intenção de lesar o seu Maciel, porque eu volto a reiterar, trata-se de uma empresa idônea, nós representamos marcas ninguém duvida disso. Mercado. Só queria lembrar que a gente está ao vivo e nosso tempo não é tão grande que a gente possa aqui ficar discutindo durante muito tempo. Não. Eu só gostaria de saber de que forma a gente pode resolver. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte. Pois não. Nós estamos estabelecidos há 6 anos. Tá. E a empresa passou por momentos difíceis esse ano, dado justamente o momento de inverno, acumulado com crise. E no momento, a empresa encontra-se descapitalizada. Pois não. A proposta que eu tenho para falar agora ao ar para vocês... Pois não. É de honrar este compromisso dentro de 30 dias. 30 dias, a partir de hoje. Tá? Eu aproveito e pergunto, Marcelo, a gente acompanhando, você aceita, Marcelo? Aceito sim. Ele aceita. Ele aceita 30 dias, ele aguarda. Tá. Portanto, que seja 30 dias, né, Celso? Não como já 6 meses, como está aí. 30 dias a gente acompanha? Justamente porque aconteceram coisas que... Não importa. Tá. O que importa é a gente resolver o problema e eu volto aqui para mostrar, Luciana, que a gente resolveu, tá bom? Tá, só que eu gostaria de falar mais uma coisa. Eu posso ou não? Alô? Vamos esperar, né? 30 dias. Vamos aguardar então os 30 dias, a gente volta... Celso, Oi, pois não. Eu queria falar uma coisa para o senhor. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta, com todo o respeito que eu tenho por todos que estão aí. Pois não. Como que fica o fato do prejuízo moral que eu tive, sendo que essa exposição que aconteceu há 1 mês atrás... Luciana, deixa eu te falar. De norte a sul e leste a oeste. Luciana, eu só queria saber como que fica esse meu prejuízo moral. Tá. Luciana, não existe prejuízo moral à medida que vocês fizerem o pagamento, né? E nós vamos voltar aqui e mostrar que foi pago o barco e que a empresa cumpriu sua obrigação. Eu faço questão de voltar e dar parabéns à empresa por ter resolvido o problema, tá? Só que isso não vai recuperar Mas veja bem, eu não tenho culpa das dificuldades financeiras que vocês passaram, não tenho culpa de vocês terem emitido um cheque sem provisão de fundos, eu não tenho culpa disso. Aqui a gente atende... Existem 3 versões. Bom, mas isso é o que eu tenho em mãos. Tá, eu tenho um cheque aqui. Agora, eu não quero discutir mais o assunto, eu acho que já temos a solução, vamos caminhar para isso. Tá, eu só queria deixar para não ficar pior a empresa, imagina a empresa. Luciana, por favor, a gente tem tempo e outras pessoas estão na fila com seus problemas. Toda história existem 3 versões. O ressarcimento moral que você está reivindicando virá com a quitação da dívida. Você está devendo, paga aí e vai resolver tudo. Eu acho que ela está piorando a imagem da empresa. Matéria, vocês deveriam ouvir a parte contrária. Mas é isso que a gente está fazendo, a gente ligou para ouvir a outra parte. E eu jamais vou deixar, de ouvir o outro lado. Da
até por isso eu convidei a sua advogada, convidei ela para vir aqui, ela não esteve aqui com a gente, ela não pôde vir, nós marcamos 4 vezes, ela não pôde vir aqui. Então, a gente está aqui à disposição justamente para fazer uma conciliação da melhor maneira possível. Eu tive parceiros que cortaram a representação comigo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te ligar assim que terminar a Patrulha do Consumidor, nós conversamos fora do ar e tenha certeza que eu volto aqui para mostrar que a empresa resolveu o problema, tá bom? Eu também cortaria se não tivesse esse Tá bom. Eu só quis deixar claro que toda história tem 3 versões. Eu não estou duvidando disso, eu só estou querendo achar uma conciliação entre o fornecedor e o consumidor. E essa é nosso trabalho aqui, tá bom? E eu volto a te ligar já, a gente fala pessoalmente, tá bom? Não precisa, tá tudo resolvido. Tá bom, então, perfeito, melhor ainda. Um abraço, fica com Deus, nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Para não precisar pedir desculpa, é melhor não criar o problema, porque daí não fica essa situação constrangedora, essa coisa da imagem da minha empresa. Momento difícil toda empresa tem. Mas valeu e daqui 30 dias a gente vai ver se o Marcel recebeu para mostrar ou não. o que aconteceu. E amanhã, Celso, o que vai ter na patrulha? Pois é, amanhã na Patrulha do Consumidor vocês não podem perder, nós temos casos maravilhosos, nós estamos preparando esses casos para vocês e amanhã eu vou trazer, não perca a Patrulha, amanhã está muito boa, sexta-feira nós estamos preparando coisas inéditas aqui na Patrulha do Consumidor.